Sabe aquela sensação de estar perdido, de não saber o que parece real e o que de fato a gente sabe que é verdade? Bom, se isso soa familiar, esta análise é para quem se sente assim. Hoje a gente vai mergulhar fundo na diferença entre percepção e conhecimento. Uma ideia que, olha, pode de verdade mudar o jeito como enxergamos o mundo. Pois é, por que será que a nossa realidade parece tão incerta, tão confusa às vezes? Essa é uma pergunta que, nossa, eu acho que todo mundo já se fez, né? Essa sensação de pisar em ovos, de não saber em que acreditar, é exatamente o nosso ponto de partida. E a chave para entender a raiz disso tudo está num jeito como a gente olha para o mundo. Ok, então, por onde a gente começa a desembaraçar esse nó? A fonte de toda essa incerteza, segundo o material que estamos analisando, está bem aqui, no mundo da percepção. Mas afinal, o que é percepção? O texto deixa bem claro que não é uma janela limpa para a realidade, sabe? É mais como uma interpretação. É algo temporário que muda o tempo todo e está totalmente baseada na nossa crença de que tempo e espaço são reais. Só isso já mostra o quanto ela é instável, né? E olha que interessante, a percepção tem, digamos, duas caras. De um lado tem a percepção equivocada, que é baseada no erro e, claro, produz medo. Do outro, a percepção verdadeira, ou corrigida, que leva ao amor. Mas, e aqui está o pulo do gato, mesmo essa percepção verdadeira não é a resposta final. Ela não nos dá a certeza. Por quê? Porque, no fim das contas, toda a percepção, por natureza, muda. Ela não é fixa. E é aqui que a gente chega no ponto central. O problema fundamental da percepção é exatamente este: ela não é conhecimento. O fato da gente depender dela, mesmo da boa percepção, é a raiz da nossa incerteza. E é por isso que o texto nos apresenta uma alternativa, algo muito mais poderoso. Vamos então colocar os dois lado a lado, que é o contraste central de toda essa análise. De um lado, a percepção, sempre instável, e do outro, o conhecimento, que é sinônimo de certeza, de força. Essa tabela aqui resume a diferença de um jeito, nossa, brilhante. Dá uma olhada. A percepção varia, muda. O conhecimento é estável, consistente. A percepção é temporária, presa no tempo. O conhecimento é atemporal. A percepção se baseia em interpretação, em crença, o que, claro, só levanta mais e mais perguntas. Já o conhecimento é a resposta. Nele simplesmente não existe espaço para dúvida. Essa citação do texto é cirúrgica. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conheces. Ponto. É simples assim. Se tem qualquer pingo de incerteza, se existe alguma pergunta, então a gente ainda está no campo da percepção. A certeza, essa sim, é a marca registrada do conhecimento. Tá, ok. Se a percepção é o problema, como é que a gente sai dela? Como a gente faz essa transição? O material nos oferece uma ponte, sabe? Um mecanismo para corrigir a mente. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a nossa ferramenta principal para enxergar o mundo é falha, tem alguma esperança de ver com clareza um dia? A resposta que o texto dá é um sonoro sim. E a resposta para isso é o que o texto chama de milagre. Mas calma, é super importante entender que não se trata de algo externo, tipo quebrar as leis da física, sabe? Nada disso. É uma mudança interna. É uma correção na nossa própria mente, que simplesmente desfaz uma percepção que estava errada. E como é que esse milagre funciona na prática? Bom, é um processo com passos bem definidos. Primeiro, a gente tem que questionar as próprias ilusões, olhar para elas e duvidar. Esse simples ato de questionar já abre um espaço. E é nesse espaço que a gente recebe a resposta certa, que é o milagre. O resultado final? Uma percepção corrigida, alinhada com a verdade. E aqui tem outro ponto fundamental. O milagre não é o conhecimento, ele é o passo anterior, o pré-requisito. Pensa assim, ele limpa o terreno, ele tira todo o entulho da percepção errada para que a luz do conhecimento possa finalmente entrar. Bom, e agora a gente chega na parte final, que é onde tudo isso se amarra a um resultado que no fundo todo mundo busca: a paz. A paz de espírito. Conhece a ti mesmo. Essa frase, né? Todo mundo conhece. Mas o texto que a gente está vendo dá uma profundidade toda especial para ela, ligando essa ideia diretamente com a de conhecimento e, mais importante, de reconhecimento. A sacada aqui é fascinante. Reconhecer, ou seja, conhecer de novo. A implicação é que a gente já sabia a verdade uma vez, mas esquecemos.
E todas as nossas dificuldades, todo o conflito, vem daí, do fato de que a gente não se reconhece mais e não reconhece o outro. O caminho de volta é simplesmente esse, conhecer de novo. E o preço que se paga por viver nessa percepção toda errada é altíssimo. Quando não reconhecemos os outros, nós os transformamos em estranhos. E o ataque é sempre direcionado a um estranho, nunca a quem a gente reconhece como parte de nós. Só que, ao atacar, no fim das contas, a gente só se fere. E isso nos prende num ciclo sem fim de medo e conflito. Então a solução fica bem clara, né? O caminho é buscar a percepção corrigida, ou seja, o milagre, para que a gente possa finalmente conhecer. E é esse conhecimento, essa certeza absoluta sobre quem somos nós e quem são os outros, que finalmente traz uma paz que não dá nem para questionar. E essa citação do material amarra tudo de uma forma linda. Não há estranhos na criação de Deus. É a conclusão lógica de tudo que a gente viu. Se todos viermos da mesma fonte, com certeza perfeita, então essa ideia de estranho é só um erro de percepção, uma ilusão que precisa ser corrigida. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente levar e refletir. Ao olhar para o mundo, para as pessoas à nossa volta, quem é que a gente está deixando de reconhecer?